Alô você, querido e prezado estudante. Estamos novamente juntos para mais uma amorosa, deliciosa e construtiva aula. Hoje, o tema é esse, o Império Bizantino, que todos aqui já conhecem, porque são estudiosos, atenciosos, e vocês já sabem, de antemão, que o Império Bizantino nada mais foi do que o Império Medieval. O Império Medieval do Oriente. Porque definimos, né, essa diferença, na verdade. Idade Média Oriental, os povos do Oriente, Idade Média Ocidental, os povos do Ocidente. A gente falou hoje do Império Bizantino, que você deve saber que foi, na sua origem, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente. Você se lembra disso? A origem e a localização desse império? Bom, então vem comigo que fica mais fácil. Vocês recordam que em época ainda de existência do Império Romano, o grande Império Romano, ocidental e oriental, o famoso imperador Teodósio, um grande imperador da época já do final do Império Romano, ele dividiu os impérios, ele dividiu Roma, o Império Romano, em dois impérios. O Império Romano Ocidental, cuja capital era Roma, e o Império Romano Oriental, cuja capital é o Império... Não, é Constantinopla. Isso mesmo. Constantinopla, que era uma antiga cidade grega, conhecida pelo título de Bizâncio. Por isso, Império Bizantino. Hoje, essa cidade, importante cidade, é Istambul. Mas o que importa pra gente nesse quadrinho? Vocês podem perceber, o Império Romano Ocidental, esse império ruiu, esse império morreu, ele foi invadido por bárbaros, especialmente germânicos, mas se lembrem, foram as crises internas que minaram o império, permitindo a invasão dos bárbaros, e o Império Romano do Oriente, que está aqui em roxo, que sobreviveu por mais 1000 anos. É isso mesmo, por mais 1000 anos, desde a divisão do Teodósio até 1453, durante todo o período medieval, nós temos a existência do Império Romano do Oriente, que vai se chamar na Idade Média de Império Bizantino. É o mesmo mostrado império, só que na Idade Média chamado Império Bizantino. Está aqui o esqueminha que eu fiz para vocês. Tá certo? Bom, por que esse império é tão importante na Idade Média? Porque durante muito tempo esse império serviu como uma espécie de ponte entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Isso mesmo. O Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino, foi uma espécie de grande centro de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Muita gente que saía do Ocidente ia para o Oriente e passava por aqui. Muita gente que saía do Oriente e vinha para o Ocidente e passava por aqui. É por isso que a gente valoriza muito o Império Bizantino, porque foi um grande centro. Isso mesmo, foi um grande centro que promoveu uma espécie de ponte entre o Oriente e o Ocidente. Como tem muita gente transitando, ali a principal atividade foi o comércio. Você sabe, né? Não tem muvuca, tem gente vendendo alguma coisa. Isso é verdade. Bom, você deve saber muito sobre isso. A economia do Império Bizantino. Como a gente já falou um pouco sobre isso, vai ficar mais fácil. Antes da gente falar definitivamente dessa economia, vamos lembrar, galera, o que eu já comentei. Constantinopla, capital do Império Bizantino, capital do Império Romano do Oriente, fundada por um cara chamado Constantino. Na verdade, a cidade já existia, né? Ele só deu outro nome. No primeiro momento, lembre-se, a cidade era uma cidade grega chamada Bizâncio. Ele tentou dar o nome de Nova Roma, não deu certo, e aí ele homenageou alguém, né? Constantinopla. Essa cidade hoje é uma cidade turca, Istambul. E o que é importante para a gente? A cidade de Constantinopla é uma cidade cosmopolita. A palavra já diz, cosmo, origem, polita, várias origens, várias culturas. Por ser um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, era uma cidade que congregava muitas culturas, muitos povos. Claro, o comércio atraía muita gente para essa cidade, para essa região. Então, a cidade de Constantinopla é uma espécie de caldeirão cultural, com pessoas de vários cantos, de várias origens. Isso marca não só a cultura, né, mas marca também a economia de Constantinopla. Afinal, a principal atividade numa cidade que vive, evidentemente, né, com vários povos, que recebe vários povos, sem dúvida nenhuma, é a atividade comercial. É a principal atividade. Não estou dizendo aqui para vocês que Constantinopla, o Império Bizantino,
também não produziam no campo atividade agropastoril, ou que também não produziam artesanato. Sim, produziam, mas a principal atividade, aquela que marca a economia bizantina, especialmente em Constantinopla, sem dúvida nenhuma, foi o comércio. Percebam que a posição de Constantinopla é uma posição estratégica, né? Aqueles que viam mais no interior da Europa passavam pelo Mar Negro, atravessavam então aqui por Constantinopla, o Estreito de Bósforo e Dardanelos, e aí seguiam o caminho pelo Mar Mediterrâneo, que é a principal rota do mundo, né? Que ligava o Ocidente também ao Oriente. E aquele que saía do Ocidente também passava por ali. Então é uma rota comercial muito rica, muito valiosa. Constantinopla, assim como várias outras cidades, é uma cidade cosmopolita, de várias culturas, é um grande centro. Hoje seria uma metrópole. São Paulo é uma cidade cosmopolita, você encontra lá várias culturas. Quem gosta de comer, ou melhor, quem gosta de comer coisas diferentes, vai para São Paulo, uma boa pasta italiana, uma boa comida árabe, uma boa comida chinesa, uma boa comida japonesa, enfim. Assim como Nova York, assim como Paris, assim como outras grandes capitais do mundo, nós estamos falando de uma cidade que recebe muita gente, que congrega muitas culturas. Bom, isso é um caráter importante para a gente trabalhar mais tarde. Essas flechas demonstram que Constantinopla de fato era uma espécie de ponto de encontro entre os dois mundos, o Oriente e o Ocidente. Por isso, a sua importância econômica e comercial. Vejam, isso também nos ajuda a entender por que o Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, lá na época ainda da existência do Império Romano do Ocidente, sobreviveu. Claro que os bárbaros germânicos eles se concentraram muito mais no Ocidente, nos seus ataques, nas suas invasões, do que no Oriente. Mas não significa dizer que o Império Romano do Oriente, na época, não tenha sofrido também ataques de bárbaros. A diferença é que o Império Romano do Oriente ele conseguiu absorver com mais eficiência exatamente esses ataques. Pois, como tinha recursos provenientes do comércio, pois era um grande centro comercial, a cidade, o império, conseguiu se manter quase que integralmente diante dos ataques dos bárbaros. Eles tinham recursos para manter um exército mais forte, capaz de conter esses avanços. Isso é um dos grandes motivos que explica o porquê o Império Romano do Oriente sobreviveu enquanto o Império Romano do Ocidente ruiu. Bom, politicamente, a pergunta é simples, né? Qual o sistema político aqui aplicado e onde está o poder, ou com quem está o poder? Quando a gente fala nisso, a gente lembra a figura do imperador, né? Galera, se o Império Romano do Oriente for o Império Bizantino, então claro que ele vai trazer uma série de características desse antigo império. Aliás, os bizantinos não se autodenominavam bizantinos, eles se autodenominavam romanos. Afinal, a origem é do Império Romano. O imperador era muito parecido com o do Ocidente. As características são semelhantes. O imperador do Império Romano Oriental, ou do Império Bizantino, ele tinha um poder despótico, ele era autoritário, um despotismo que você bem conhece, especialmente do ponto de vista político, mas ele também tinha um poder teocrático, ou seja, há uma mistura aqui de religião com política. A gente já estudou, né, a teocracia. Era um governante que tinha poder político e também poder religioso. Lá no Império Bizantino, nós damos um nome a este poder. O nome que nós damos a esse poder do imperador bizantino é esse aqui. É o césaropapismo. Porque o imperador terá o poder de César, né, autoridade, especialmente uma autoridade política, né, desde a época do Império Romano, poder político, poder de César, do imperador, e terá também o poder de Papa. Lembrando que Papa, moçada, né, nos traz a ideia de liderança da religião, especialmente cristã, católica. Como César está antes de Papa, então podemos dizer que o poder político está acima do poder religioso. O césaropapismo, que é o poder dos imperadores bizantinos, consistia na superioridade do poder político sobre o poder religioso, ou da submissão do poder religioso ao poder político. Acho que essa flechinha nos ajuda bastante. Se fosse ao contrário, seria papismo César, ou seja, a igreja manda, né, no Estado ou no imperador, ou no poder político, que é o contrário, é César que manda no Papa. Em outras palavras, galera, não é que César manda literalmente no Papa, mas que o imperador, como César, ele controla a religião.
Você sabe que a religião aqui ela é cristã, mas com algumas especificidades que a gente vai trabalhar adiante. César controla a igreja, cria inúmeras regras para a igreja, também escolhe os representantes da igreja, muito embora, de maneira geral, não seja ele o grande chefe da igreja, sim o Papa do Ocidente. Mas com o passar do tempo, esse poder vai cada vez mais, né, ganhando espaço dentro do Império Bizantino até a ruptura das igrejas oriental e ocidental. Mas chegaremos lá. Entendeu o que é César o papismo? Beleza. Bom, de todos os imperadores, durante 1000 anos de império, de todos os imperadores, o único que você precisa lembrar é esse. Você que estudou o Império Romano deve estar cansada de nomes, né, de imperadores. Aqui não. A gente vai trabalhar só um. Claro que ele não é uma múmia, ele não durou 1000 anos. Mas ele é o mais importante, é o único que a gente de fato dá atenção. O imperador Justiniano vale muito a pena. Por quê? Porque ele é o imperador do auge do império. É importante que você entenda que o período em que o Justiniano governou o Império Bizantino foi o período em que o império encontrou o seu esplendor econômico, político, principalmente territorial. E as datas aqui elas têm a sua relevância. 527 a 565. Por quê? Porque não é muito tempo depois da queda do Império Romano Ocidental. E o auge do Império Bizantino se dá, então, portanto, logo depois da queda do Império Romano Ocidental. Professor, mas esse império vai até 1453, não é verdade? É verdade. E olha a minha frase. Depois do imperador Justiniano, o império vai entrar em lenta e gradual decadência. Mas muito lenta, né? Se a gente for considerar a queda em 1453, o processo durou mais ou menos 850, 900 anos. Bem lento, não é verdade? Mas eu quero que vocês entendam que esse é o único cara que a gente vai trabalhar. Aleluia. Vocês estão vendo, galera, aqui um mosaico, né, com a imagem do Justiniano. Mosaico, uma das manifestações artísticas, né, dos romanos, mas principalmente dos dos bizantinos. Bom, vamos falar dele. O imperador Justiniano, ele tinha um sonho, ele tinha um grande sonho. O sonho dele era recuperar o Império Romano, ou seja, resgatar a grandeza do Império Romano. Professor, mas ele não era o imperador do Império Romano Oriental? Sim, ele queria resgatar aquele império que caiu em 476. Não seria tarefa fácil, mas não se esqueça que a primeira coisa que ele vai buscar é recuperar a dimensão territorial daquele antigo Império Romano. Se nós estamos falando que o Império Romano do Ocidente caiu, o Império Romano do Oriente sobreviveu, é claro que essas guerras são guerras de reconquista e elas se dão no mundo ocidental. A ideia é recuperar o mundo ocidental, ou seja, a Roma ocidental. Para tanto, esse sujeito se utilizou de 2 braços militares, 2 grandes generais, o Belisário e o Narses, que foram de certa forma competentes nessa guerra de reconquista do Império Romano. Lembre-se, ele era um saudosista, ele amava o Império Romano lá naquelas glórias do passado, como seu vovô, que gosta das coisas antigas. É assim. Queridos, vejam que esse mapinha ele traz pra gente uma grande informação. Império antes do reinado justiniano, império conquistado por Justiniano, terras conquistadas por Justiniano. Vejam o que ele conquistou. Foi Justiniano que atacou o norte da África, que naquela época, não sei se vocês recordam, tinha sido invadido pelos vândalos, povo bárbaro germânico. Então ele vai derrotar os vândalos no norte da África. Entendeu? Esse assunto você já deveria saber. Ele também, claro, vai atacar a Itália, que estava nas mãos de um outro povo bárbaro, você lembra? Os ostrogodos, lembra deles? Derrotando os povos ostrogodos, os bárbaros ostrogodos. Lembrando, queridos, que não existe Império Romano sem o seu coração. E o coração é a cidade de Roma, como vocês bem sabem. Então, domina a Itália. Não só a Itália, mas principalmente Roma. E também teve certo sucesso ali no sul da Península Ibérica, território também que foi invadido pelos bárbaros, mas sim com outro nome, os visigodos. Inclusive está aqui, ó, visigodos. Mas não dominou toda a região ali da Península Ibérica. Vejam, a gente pode dizer que ele foi parcialmente bem sucedido, porque não recuperou todo o império, mas teve um certo sucesso, o suficiente para que ele pudesse gritar em bom tom, Mare Nostrum. Essa expressão foi usada já no Império Romano, né, nosso mar, mas aqui é o nosso mar bizantino. Isso é fundamental. E se tratando de um império comercial,
ter o mar Mediterrâneo, a principal rota de comércio que ligava o Ocidente ao Oriente, era garantir, e pelo menos, o futuro econômico comercial dessa grande civilização. Claro que a gente sabe que é um peso enorme dominar o mar Mediterrâneo, porque muitos queriam o mar Mediterrâneo. Não à toa. Vai ser um momento fantástico da economia, mas vai ser também um momento complicado, afinal de contas, outras civilizações atacarão o Império Bizantino para ter essa região tão vantajosa. Além disso, outra grande marca do imperador Justiniano é a criação do Corpus Juris Civilis, um código de leis de Justiniano, uma espécie de constituição de Justiniano. Aliás, é o maior legado e a maior herança de Justiniano para nós ocidentais. Lembrando que ele era um amante de tudo que Roma fez de melhor. E se é uma coisa que Roma fez muito bem feita, ou muito bem feito, foi justamente o direito. Os romanos eram obcecados por regras, por leis, e foram grandiosos em vários aspectos, e vocês sabem muito bem, que não somente das conquistas, mas foram grandiosos também, principalmente na questão do direito. Se alguém lhe perguntar um dia o que os romanos deixaram de grandioso e importante ao mundo ocidental, olha, não hesite em dizer a ciência do direito. Quem faz direito na faculdade é obrigado a estudar o direito romano, que é o fundamento do direito ocidental até hoje. O Corpus Juris Civilis tem essa grandeza. Se você for fazer direito na faculdade, você vai ter que estudar o Corpus Juris Civilis. Quer entender por quê? Porque é um corpo de leis civis. Corpo de leis civis. Não tem nada a ver com o corpus de Danone. Esse código é maravilhoso. Quem estuda direito sabe como ele é fundamental para entendermos como que é estruturado o direito ocidental hoje. A primeira coisa, lembre-se, é a divisão desse corpus juris civilis, porque um corpo é dividido em membros, por membros, na verdade. Então, corpus, nós temos uma divisão. Ele dividiu em 4 grandes estudos. Vejam. Primeiro é o código. O que é o código? O código é a compilação das leis romanas. Como assim? Ele vai copiar as leis romanas, ele vai pegar as leis romanas, esse é o código. Só isso. Porque ele amava o direito romano. Mas o direito que ele vai buscar é o direito do império, afinal de contas ele é o imperador. Seria tolo se ele pegasse as leis da república. E dizem que ele não manda, na verdade, sim o Senado. Então, ele pega as leis de Roma na época do império. Isso me fala a memória a partir do século II depois de Cristo. Você é um inteligente, você é um cara esperto e você deve saber que esse é um código romano, pura e simplesmente. Mas não bastava. Ele contratou uma série de juristas para analisar o direito romano. E disso nasceu o digesto e nasceram as institutas. O que é o digesto? É o resumo das obras dos grandes juristas romanos. Ou seja, pegue os maiores nomes do direito romano, pegue as suas obras, analise todas as obras e faça um resumo. Eu até brinco, é uma espécie de resumão dos grandes vestibulares, tá ligado? De literatura, das obras literárias. Você tem isso, já viu isso? Um livrinho? Exatamente isso. É o resumo das obras dos grandes juristas romanos. É isso, é o digesto. Que tem a ver com digerir, As institutas, simples, é a retirada dos princípios fundamentais do direito. O que o direito tem de melhor? Quais são suas cláusulas, digamos, pétreas? Quais são os seus alicerces? Quais são as suas colunas mais importantes de sustentação? Então você tira o que há de melhor. Isso a gente chama de institutas. A isso a gente chama de institutos. E as novelas não tem nada a ver com Record, Globo, SBT. As novelas são as leis criadas por Justiniano. São as leis originais do Império Bizantino. É a contribuição do Império Bizantino, que é acoplado ou acoplada a todas essas outras avaliações do direito romano. Deu para entender? Assim você tem um corpo interessantíssimo de leis do Justiniano, que na verdade tem toda a sua essência no direito romano, na época do Império. Tá bom? Bom, se você for fazer direito, você vai estudar um pouco mais isso. Queridos, nós estamos falando da revolta de Nica agora. Durante o governo do Justiniano, nós tivemos inúmeras revoltas. Tivemos algumas. Durante todo o Império tivemos várias revoltas, claro. Mas a maior revolta foi a revolta de Nica. Ou, se você preferir, revolta de Nike. Ou Nike, Porque Nike ou Nike significa vitória. Exatamente. Professor, já sei, tem a ver com material esportivo, tem uma mensagem subliminar aí, Compre material esportivo, serás vitorioso. Ah, professor, não tem nada a ver. Bom, enfim, talvez não mesmo, mas...
Então, na hora que for fazer a FUVEST, professor, eu vou me vestir só de roupa da Nike, tênis da Nike, para ter sucesso, sabe? Bom, tá bom, tudo bem, fique à vontade. A revolta moçadinica foi uma revolta popular, foi a maior de todas as revoltas que aconteceu durante o governo do Justiniano. Essa revolta, queridos e prezados alunos, ela teve duas grandes motivações. O primeiro é o autoritarismo do próprio imperador. O imperador era absolutamente autoritário. Isso, de certa forma, criava um certo desgosto, um certo dissabor por parte da população, especialmente os comerciantes, que queriam um pouco mais de liberdade. Então esse é o motivo da revolta. Mas o segundo motivo é mais importante, o aumento dos impostos. Nossa, tá horrível aqui, tá errado, né? Ó, 2 is. Isso é coisa de bêbado, né? Impressionante. Bom, e por que aumento dos impostos? A gente, galera, não pode esquecer aqui que a gente está falando o quê? De aumento de tributação. O imperador elevou os impostos para cobrir as despesas das guerras de reconquista. Tudo tem seu preço. Isso irritou muito a população, né? A revolta, ela teve início justamente em um espaço de diversão popular, o chamado hipódromo, que se assemelha muito ao próprio Coliseu. Lá no Coliseu, né, várias né, formas de diversão popular, mas uma delas eram as guerras, ou melhor, né, os conflitos entre os gladiadores. Não é isso? Exatamente, as lutas gladiadoras. Aqui no hipódromo é um pouco diferente, porque o que rolava era a corrida de cavalos. Exatamente, corrida de cavalos. É muito parecido, porque também tinha muito sangue derramado. Achou como assim, corrida de cavalo tem sangue derramado? Lembre-se, hipódromo, dromo é caminho. Autódromo, né, caminho de carro. Aqui hipódromo, corrida de hipopótamo. Não, corrida de cavalo. Na verdade os caras usavam bigas. Eram cavalos presos a uma espécie de carroça, geralmente individual. E os caras corriam. Quanto mais cavalos, evidentemente, tinha um número de cavalos, os cavalos corriam muito, e os caras corriam muito com as suas bigas, com as suas carroças. Né? Bom, mas a corrida era violenta, né? Porque os caras usavam um chicote para dar nos cavalos, mas também para dar nos seus adversários. Alguns usavam na roda lâminas para cortar as patas dos cavalos ou destruir a própria roda de um outro, né, corredor. Então, os que caíam, né, nesse palco eram atropelados, pisoteados pelos cavalos, então o negócio era terrível. E o povo adorava, como sempre. Né? Mas tem um detalhe fundamental aqui. Ganhava a corrida não necessariamente quem chegasse primeiro, mas ganhava quem corresse melhor, ou seja, que animasse o povo. Geralmente, quando acabava a corrida, sobravam 2 corredores, às vezes até 3, mas geralmente 2, que chegavam primeiro. E aí o imperador, ele geralmente pedia ao povo que escolhesse o vencedor. O que acontecia normalmente é que a escolha do povo era referendada, né, pelo próprio imperador. Então o povo escolhia o imperador escolheu geralmente o mesmo. Ele não confrontava a escolha popular. Ele é perigoso. Mas no dia, o povo escolheu um e ele escolheu outro. Revolta de Nica, porque o povo gritava Nica, né, vitória, para aquele que, né, tinha corrido melhor. Enfim, o imperador escolheu um outro, não aquele de escolha do próprio povo. Resultado, discordou do povo, e o povo que já estava por aqui com o imperador, por conta dos motivos que vocês já sabem, né, o povo se levanta contra o imperador. A revolta começa dentro de hipódromo, mas se espalha pela cidade de Constantinopla. Dizem as péssimas línguas, né, ou, se você preferir, dizem, moçada, os historiadores, que o próprio imperador se sentiu ameaçado e acabou se escondendo diante da revolta popular, teve medo. E quem salvou foi a grande imperatriz Teodora. Isso mesmo, imperatriz Teodora. Muito mal vista, porque era uma atriz na época, isso é com uma espécie de meretriz, né, entenda? Mas foi ela que disse, sai daí, seu bunda mole, largue mão, ser tonto, fraco, frágil, levante-se e vão para a guerra. Com a liderança da própria Teodora, a revolta foi abafada. Que coisa, hein? Eu trouxe para vocês aqui, não sei se dá tempo para a gente falar e mostrar, um pouco disso. Olha aí, ó, Pirataria Pedagógica by Nunes. Vou passar alguns trechinhos porque não dá tempo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Esse filme é muito bom. Ben-Hur,
corrida de bigas. Estão vendo? Esse filme foi muito premiado, um filme antigo, excelente, épico. Vejam que não é tão tranquilo assim. Há pouco tempo saiu uma nova edição desse filme, né? Mais atualizado, digamos assim. Mas eu prefiro esse. De fato, um longa-metragem. As pessoas tinham mais paciência de assistir esses filmes, né? Muitas vezes passavam de 3 horas. É. Não é um esporte tão tranquilo, né? Dureza, hein? Esse aí já foi. E o povo vibra. Final de Copa no Brasil. Queridos, vamos lá. Vamos falar daquilo que é absolutamente importante quando a gente fala de Império Bizantino. A questão religiosa. Pessoal, que fique bem claro. A religião no Império Bizantino é uma paixão nacional. Paixão nacional, assim como no Brasil é o futebol, né? Cada país tem uma paixão. No caso do Império Bizantino, a paixão é a religião. É verdade. A religião gerava debates, a fé gerava discussões acaloradas, muitas vezes conflitantes, até do ponto de vista físico. E por que será? Bom, vamos entender? Queridos, lembre-se que se o Império Romano do Oriente era Império Romano, a palavra já diz, então traz toda essa cultura do Império Romano, e uma delas é o cristianismo. Só que o cristianismo no Império Bizantino traz alguns aspectos das culturas orientais. Esse é um grande lance. Lembre-se que o Império Bizantino traz uma herança do Ocidente e também acaba trazendo uma herança do Oriente. Eu denominei de cristianismo oriental o cristianismo bizantino.
Tem gente que chama de cristianismo peculiar, original, o nome que você quiser dar. O que importa é que você entenda. Esse cristianismo era um tanto quanto diferente do Ocidente, aquele que vai se formar em Roma, ali com Constantino, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vai ter um cristianismo diferente desse. Teoricamente, todos deveriam obedecer o Papa do Ocidente. Mas você sabe, com o passar dos anos, o imperador bizantino ele vai começar a ganhar cada vez mais poder e influência nas questões religiosas, até que um belo dia ele rompe com o Papa do Ocidente. Teoricamente, quem mandava em toda a fé católica cristã, tanto no Ocidente quanto no Oriente, era o Papa. Mas com o passar dos anos, com César o papismo, o imperador vai adquirindo cada vez mais posição, cada vez mais espaço dentro da realidade religiosa bizantina. Bom, eu trouxe alguns aspectos aqui para a gente só analisar. O cristianismo, né, de modelo oriental, ele traz aspectos do mundo oriental. Ele é mais abstrato, né, ele não tem tanto apego às questões materiais, né, de símbolos sagrados, de relíquias, de imagens de santos. Né, então, tem essa questão mais abstrata, desapego material, espiritual, que é um traço das culturas, né, mais orientais. O rito é em grego porque ali a palavra mais usada era, né, a palavra grega, muito embora se usasse também o latim, mas ali a região grega, né, então se falava o grego. Os rituais religiosos cristãos, católicos também, né, eram rituais feitos em grego. Lembre-se que na Igreja Católica Apostólica Ocidental, ou seja, romana, os rituais eram feitos em latim, que era dita a palavra de Deus. Então já causa um estranhamento aí. Mas o que importa pra gente é entender a importância dessa igreja, ou da igreja cristã no mundo oriental, assim como também no mundo ocidental. A igreja de Santa Sofia é um símbolo da importância da fé cristã no Oriente, no Império Bizantino, né? Mas também é um exemplo de poder e grandeza do próprio imperador que construiu essa igreja. Essa igreja que vocês estão vendo aqui, ela traz alguns traços mais modernos. Por quê? Porque esses pontaletes aqui já demonstram que essa igreja não é mais cristã, ela é islâmica. Esse é um traço da arquitetura islâmica, são os minaretes. Se você retirar os minaretes e alguns outros pequenos traços aqui, você vai encontrar a igreja cristã, não islâmica, como é hoje. Afinal, essa região hoje é de maioria islâmica, né? E os islâmicos vão avançar sobre o Império Bizantino, a gente vai falar sobre isso. Bom, nós temos alguns detalhes importantes, como a cúpula. O exterior ele é mais simples, né? Você percebe que, apesar da igreja ser gigantesca, a gente consegue comparar com os carros ali, e hoje é um dos grandes pontos turísticos de Istambul, a gente percebe que o exterior ele é mais simples. E o interior é muito requintado, muito faustoso, né? Existe ali um grande brilhantismo na sua composição. Então o exterior simples, o interior absolutamente faustoso, rico. Isso, como disse a vocês, representa tanto a importância do cristianismo na vida de um bizantino, pela grandeza da construção, como também o poder e a influência do imperador sobre a igreja. Foi ele que construiu o Justiniano. Mas vamos sair um pouquinho dessa questão, mostrar de falar só do imperador Justiniano, para falar daquilo que causa muito problema, muita polêmica. Mas as polêmicas eu vou deixar para vocês. As chamadas heresias. A Igreja Católica, ela considerava todas as outras igrejas ou religiões que não eram católicas, apostólicas romanas, como heréticas. Em outras palavras, herege é aquele que se desvia da palavra verdadeira de Deus. Claro que a palavra verdadeira de Deus, né, para a Igreja Católica, é a palavra da Igreja Católica Ocidental. Então, para a Igreja Católica Ocidental, lá em Roma, todos eram heréticos, aqueles que de fato não acreditassem na verdade da própria Igreja Católica. Veja que é um ponto de vista da Igreja Católica Ocidental, as heresias, esse termo e esse conceito. Bom, para a Igreja Católica, é herege aquele que não acredita nos preceitos da Igreja Católica Ocidental. E no Império Bizantino, por conta dessas influências culturais, especialmente orientais, nós temos o surgimento de várias seitas religiosas, que serão chamadas pela Igreja Ocidental de heréticas. Percebam, as heresias. Por quê? Porque não comungam dos mesmos princípios do catolicismo ocidental. Mas todas essas seitas são cristãs, acreditam em Cristo. Mas a maneira como enxerga o cristianismo é que causa problema. Vamos a elas? A primeira religião
cristã, a primeira igreja cristã herética ali? Não. Mas a primeira que nós iremos trabalhar é a chamada monofisista. São os monofisistas. Mono, fisista, natureza. Esses caras são cristãos, mas eles acreditam em uma natureza de Cristo, só a natureza divina. Não acreditam que Jesus teve uma natureza humana, ou seja, que ele veio para esse mundo de carne e osso. Não acreditam. Só Deus, só divino. Os imperadores não gostavam muito, né, dessa diversidade religiosa no Império Bizantino, porque é mais difícil você controlar várias religiões. É mais fácil controlar uma só. Né? E o cristianismo era uma forma de identidade do mundo bizantino, né? Por ser monoteísta, unia os bizantinos. Porém, a gente sabe que a questão não é tão simples assim. Porque a religião monofisista tinha o apoio da própria Teodora, no caso do Justiniano. Imagina, vai brigar com a mulher? Então essa religião ganhou força, que é cristã. Outra que é considerada herética pela Igreja Católica Ocidental, eu repito isso várias vezes, é a Igreja Iconoclasta. Eu quero que vocês tomem cuidado com a data. Essa igreja ela foi criada essa facção, né, essa seita religiosa cristã foi criada pelo próprio imperador, vejam, Leão III, em 725, então depois do Justiniano, bem depois do Justiniano, né, quase 200 anos. Esses caras eram chamados de quebradores de imagens, são os iconoclastas. Ícone, imagem, clasta, quebra de imagens. Na época, eles quebravam as imagens a pedido do próprio imperador. E por quê? Porque o imperador tinha um problema em relação aos monges da época. Os monges da época, eles comercializavam imagens religiosas e ganhavam uma boa grana com isso. E com dinheiro, nem sempre respeitavam o próprio imperador. O imperador tinha medo que crescesse um poder paralelo ao dele, ou alheio ao dele. Ou seja, ele tinha medo que crescesse algo que pudesse ameaçar a sua autoridade e o seu poder. E isso acontecia com os monges, segundo ele, com esses recursos. Então, para reafirmar o seu poder e eliminar a ameaça dos monges, ele quebrava as imagens dos monges. Então são quebradores de imagens. Mais tarde, isso seria reeditado de maneira um pouco mais moderna na Reforma Protestante. Quebradores de imagem. Percebam, o próprio imperador era iconoclasta. E o último, que nós iremos comentar, porém não o último em termos de data, é o arianista, ou os arianistas. Também essa facção nasceu durante o governo do próprio Constantino. E olha o que eu estou dizendo, Constantino, século IV, quer dizer, durante ainda a existência do Império Romano Ocidental, quando Constantino criou a Igreja Católica e no Concílio de Nicéia definiu as regras da Igreja. Ele foi contra. O presbítero, ou padre Ário, ele é proveniente, ele é oriundo, né, da região da Alexandria, no Egito. E lá esse cara questionou algo que foi definido no Concílio de Nicéia, que definiu o padrão para todo o exercício católico no mundo. Lembre-se, ainda no Império Romano Ocidental. Esse cara, ele negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus. Eu não estou querendo que você pense dessa forma. Eu estou demonstrando o que pensavam os arianistas. Não confundir arianistas com os arianos, com aquela coisa de raça pura, criada, né, para aquela mente, né, amaldiçoada, que é a mente do Hitler. Não, não é isso. Né? Arianistas não confundam com arianos. Antes que você pergunte, né? Não consigo responder agora, mas enfim. Por que ele negava? O que é isso? Né? A Igreja Católica, Apostólica, Romana, Ocidental acredita até hoje que Jesus e Deus é uma coisa só. Deus é Deus, Jesus é Deus. Ou seja, tratava-se ou trata-se Jesus como o verdadeiro Deus. O presbítero Ário, que criou, né, a facção arianista, dizia que não. Dizia que Jesus é filho de Deus e, portanto, existe uma hierarquia. Deus Pai, Jesus Filho. Não é Deus. Ele é filho de Deus e não o próprio Deus. Esse detalhe que parece bobo, mas não é, existem vários debates até hoje a respeito disso, é o que tornava o Ário e os arianistas heréticos na visão da Igreja Católica, que não concordava com isso. Deu para entender? Bom, sabe que essas questões, essas religiões, essas facções, elas não só questionavam a Igreja Católica Ocidental, mas elas também brigavam entre si. Com o passar do tempo, a pressão aumentou, porque a Igreja Católica Ocidental condenava as igrejas heréticas, e as igrejas heréticas condenavam a Igreja Ocidental. Uma briga dentro da Igreja Cristã. Lembrando que quem mandava, teoricamente, era o Papa. Na prática, quem mandava no Oriente era o Imperador, César o Papismo. Bom, demorou um bom tempo, mas finalmente
Em 1054, detalhe, 1054, moçada, 500 anos depois da morte do imperador, mais ou menos, né, quase 500 anos da morte do imperador Justiniano. Então a gente não está falando mais de Justiniano, tá? O tempo passou e essas brigas entre as igrejas heréticas e a igreja católica, briga entre o imperador, que dizia mandar na igreja oriental, e o papa, brigas políticas, então portanto religiosas, acabaram com o cisma, acabaram resultando no cisma do Oriente. Cisma é rompimento, galera, ruptura. Essa ruptura deu origem a duas igrejas católicas apostólicas. Então, era uma só, não tão unida, como vocês podem perceber, e ela se dividiu em duas igrejas. É a primeira grande crise do catolicismo. Teremos o cisma do Ocidente, depois a famosa Reforma Protestante. O que nós estamos fazendo aqui é definindo as razões da separação entre a igreja ocidental e a igreja agora que se forma oriental. Ok? Eu sei que você deve estar ainda com dúvidas, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui. Quais foram os motivos então dessa ruptura, desse surgimento de duas igrejas, né? Porque vão surgir duas igrejas católicas, apostólicas, mas diferentes. A Igreja Católica Apostólica Romana, dita original, ocidental, cujo governante e líder é o Papa, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, né, que usa o grego, oriental. Então, a Igreja Católica se divide em duas igrejas, ok? Por quê? Primeiramente, a Igreja Ocidental dizia que ela estava acima do Estado, acima, então, dos governantes políticos. Então, a Igreja está acima dos reis, dos imperadores. Vejam que interessante essa hierarquia. O líder é o Papa, o rito é em latim e o culto de imagens e santos. Até hoje, a Igreja Católica cultua imagens de santos. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega Oriental é diferente. O Estado está acima da Igreja, ou seja, não é a Igreja que manda no imperador ou conduz, né, digamos, as ações do imperador. Na verdade, é o Estado e o imperador que estão acima da própria Igreja. Nós estamos falando que o líder era o imperador César o Papista, ou seja, era o próprio imperador. E isso a Igreja Ocidental não aceitava. A Igreja Ocidental dizia que quem mandava era o Papa. E a Igreja Oriental vai começar a dizer que quem manda é o próprio imperador, bizantino. É verdade. Hoje não tem mais imperador, né, moçada, bizantino. Mas essa Igreja Oriental é a Igreja de Roma. Não, é a Igreja, moçada, da Rússia. É a Igreja da Rússia. Existe até hoje a Igreja Ortodoxa Grega. E as igrejas estão separadas até hoje. É isso aí. Como não tem mais imperadores, você tem um patriarca que manda na igreja, como se fosse o Papa Oriental. Queridos, o rito é em grego, olha outra desavença, a questão da língua. E, segundo a Igreja Católica Ocidental, temos práticas heréticas nas igrejas, nas facções orientais. Esses são os motivos da ruptura, eles não se entendem mais, e não só se entendem religiosamente, as brigas também ocorrerão no âmbito militar e também ocorrerão no âmbito político. É, bicho vai pegar. Mas vamos entender então o fim e a decadência do Império Bizantino, vamos fechar essa aula, porque essa briga religiosa dura até hoje. Muito embora patriarcas e papas tentaram, né, em alguns momentos, a reconciliação, o próprio Chicão, o famoso Chicão, mas por enquanto não deu certo. Vamos falar um pouquinho então, galera, da decadência, do fim do Império Bizantino. Estão prontos? Claro que vocês estão prontos. Vamos lá. Eu costumo dizer que para entender a decadência e o fim do Império Bizantino, nós precisamos ir a fundo em algumas questões internas. Não muito a fundo. Mas principalmente entender as questões externas. Então nós estamos falando de problemas internos que vão minar o Império, enfraquecer o Império. E as questões externas que vão, né, acabar por derrubar o Império, por assim dizer. As disputas políticas, nós estamos falando, moçada, de brigas palacianas, as brigas entre as famílias que desejavam o poder, o trono. Com o passar dos anos, brigas entre pai, filhos, tios, netos, bisnetos, enfim. Essas brigas pelo poder que são tão comuns em impérios, né? Isso acaba minando a confiança dos próprios súditos. Né? O império se torna instável, porque ninguém sabe de fato quem dirige, porque as brigas pelo poder enfraquecem o próprio poder, né? Além disso, nós temos as brigas religiosas, tanto as brigas internas entre as facções, né, como vocês viram, que também discutiam, debatiam muito, e aí não se definia um rumo unificado para a igreja cristã, mas principalmente as brigas entre essas igrejas e o mundo ocidental, né? A briga entre essas igrejas e o próprio Papa do Ocidente. Essas brigas religiosas, somadas às brigas políticas, acabavam por enfraquecer o próprio império. Assim,
Aproveitando esse enfraquecimento, nós temos também problemas externos, né? Ou seja, nós temos atitudes de outros povos que acabaram acelerando esse processo, que foi muito lento, como disse a vocês, de decadência e fim do Império. Nós temos um aspecto muito curioso, que é a famosa Quarta Cruzada, lembrando que as cruzadas foram também guerras santas, mas foram guerras santas cristãs. E olha que coisa curiosa, as cruzadas nasceram como uma reação à expansão islâmica, assunto que a gente vai também discutir em outro momento, mas está aqui. Os islâmicos que tomaram a dianteira e começaram a dominar vários territórios, tanto no Oriente quanto no Ocidente, inclusive vários territórios bizantinos. Lembrando que os territórios bizantinos eram territórios cristãos. Chegaram a avançar até no cristianismo ocidental, né? Cristianismo oriental, cristianismo ocidental. A Quarta Cruzada tem uma particularidade, né? Como todas as cruzadas, deveria reagir ao avanço islâmico. Os infiéis, os heréticos, eram os islâmicos, o grande alvo, porque os islâmicos tomavam o espaço do mundo cristão. Porém, a Quarta Cruzada tem uma especificidade, ela foi financiada pela burguesia italiana, que além de lutar contra os islâmicos, tinha ambições comerciais, especialmente no mar Mediterrâneo. Então, essa Quarta Cruzada foi financiada pela burguesia italiana, e ao invés de atacar os islâmicos, ela acabou atacando os bizantinos. Eles falaram, mas por quê? Os caras também são cristãos. Sim, são cristãos, mas são heréticos. Né? O Bizâncio, a igreja oriental, veja a data, 1204. E o que interessava a eles também não era só dar porrada islâmico, era também o quê? Financiados pela burguesia, abrir rotas comerciais, dominar centros de comércio, um deles, Constantinopla. Então essa cruzada, ela se desvirtua, né, do seu caráter original, ou seja, de atacar islâmicos e dar porrada em heréticos cristãos. Chegou a invadir a cidade de Constantinopla. Mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai destruir o Império Bizantino não foi uma Quarta Cruzada, foi a expansão árabe-islâmica. Os árabes começaram a sua expansão no século VII, 600, quando criaram o islamismo com o Maomé, o Muhammad. Mas foi no século XV que finalmente conseguiram derrotar Constantinopla, destruir a cidade de Constantinopla, derrubar as muralhas de Constantinopla e acabaram com esse império. O processo foi lento, mas à medida que expandia o Império Islâmico, diminuía o Império Cristão, especialmente o bizantino. Se a gente for ver um mapa, isso vai ficar claro em outras aulas, a expansão árabe ela se dá tanto para o Oriente, territórios que não eram cristãos, quanto para o Ocidente, territórios que eram cristãos, norte da África, Península Ibérica, e claro, a região então da Turquia, do centro do Império Bizantino, Constantinopla. O processo é longo, século VII ao século XV. Mas, o que importa pra gente fechar esse assunto, está aqui, na sua cara. O famoso fato, né, a tomada de Constantinopla, ou a queda de Constantinopla, depende do ponto de vista, né, ou destruição de Constantinopla. Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi tomada pelos turcos otomanos, lembrando que turcos otomanos eram islâmicos. Isso é importante, estamos falando da expansão islâmica que se deu sobre vários povos que se converteram, inclusive, ao islamismo. Então, os turcos otomanos, povo convertido ao islamismo, em 1453, dá o golpe final, derrubando Constantinopla, inclusive derrubando as intransponíveis, famosas, né, muralhas de Constantinopla. Não eram tão intransponíveis assim, né? É que as muralhas caíram diante de uma nova tecnologia trazida pelos islâmicos, ou levada pelos islâmicos à região, de origem chinesa. E esse é um aspecto importante do mundo árabe islâmico. Eles vão fazer a ponte entre Oriente e Ocidente, meio que ocupando o lugar do Império Bizantino, mas com muito mais eficiência, porque eles vão até o Oriente e vão até o Ocidente, coisa que os bizantinos não faziam. Eles só faziam a intermediação, uma mediação, digamos assim, entre os dois mundos. Os islâmicos serão mais eficientes nisso. Mas os islâmicos então usaram a pólvora, então com seus canhões, uma tecnologia nova, também militar, puderam então derrubar as muralhas intransponíveis muralhas de Constantinopla, derrubando então as muralhas, invadiram e dominaram Constantinopla. Mas antes disso, eles já haviam dominado vastas áreas do próprio Império Bizantino. Beleza? Bom, o que importa pra gente? Que no ano de 1453 nós temos o fim da Idade Média. Essa é a data que marca simbolicamente o fim da Idade Média e dá início à Idade Moderna. Lembre-se de um detalhe muito importante. O Império Romano Ocidental, quando caiu em 476, marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média.
Quando cai o Império Bizantino, em 1453, acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. Olha que coisa curiosa. Quando cai o Império Romano do Ocidente, morre a Idade Antiga e nasce a Idade Média. Quando cai o Império Romano do Oriente, morre a Idade Média e nasce a Idade Moderna. Só uma curiosidade, vale a pena você lembrar desses detalhes. Espero que vocês tenham entendido. Gostado do Latrado Salve Salve? Essa aulinha. Na próxima aula a gente volta com muito mais amor, alegria e diversão. Até lá!